Vocês sabiam que é possível ensinar a palavra de Deus para o teu filho desde o primeiro mês de vida? Eu sei que para os pais cristãos essa é uma questão que passa, na nossa mente. E a gente quer que desde pequenos os nossos filhos tenham contato com a palavra de Deus e que eles amem, servir ao Senhor desde cedo. E aí muita dúvida pode surgir, Como que eu faço isso? Então no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês dicas de como ensinar a palavra de Deus para o seu filho desde bebezinho. Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Para quem não sabe, eu tenho uma bebezinha de 8 meses, a Esther. E isso aqui que eu vou compartilhar com vocês é o que eu faço com a minha filha. E tudo isso que eu faço, eu sei que já respinga na personalidade dela. Então, desde muito pequenininho, quando o bebê recém nasce, a gente já começa a incentivá-lo, a instruí-lo, porque a personalidade dele está sendo moldada, está sendo forjada. Por isso que é muito importante, quanto antes a gente começar a ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. E a primeira dica que eu quero te dar é a seguinte: prepare o ambiente. O que seria isso? É ideal que o teu filho respire esse clima, essa atmosfera, de uma família que é crente em Jesus Cristo, que é fiel ao Senhor. Então não adianta nada que tu queira que o teu filho siga Jesus, mas tu e teu marido de vez em quando falam palavrão, Não adianta, a gente precisa preparar o ambiente. O ambiente precisa estar moldado, precisa estar respirando, exalando a nossa fé, para que o nosso filho cresça neste ambiente. Porque assim, gente, os nossos filhos, eles vão seguir o nosso exemplo e não necessariamente aquilo que a gente está falando. Então, por mais que tu diga, olha, tem que ler a Bíblia, se tu não lê a Bíblia na frente dele, possivelmente ele nunca vai querer ler a Bíblia, ele não vai ter prazer em ler a Bíblia. Um dia eu estava escutando, se não me engano, era a filha da Viviane Martinello falando que a mãe dela nunca precisou pedir para ela ler a Bíblia, mas ela cresceu lendo a Bíblia porque ela enxergava a mãe dela fazendo isso todos os dias. Então o exemplo, ele é algo que arrasta, a gente precisa ter muita atenção. Então se tu quer que o teu filho ame Jesus, tu tem que amar Jesus. Se tu quer que teu filho ame ler a Bíblia, tu tem que amar ler a Bíblia. Se tu quer que teu filho ore, ele tem que te enxergar orando. Uma coisa que eu faço, com a Esther, já faz muito tempo, é criar uma rotina de oração. E eu incentivo que vocês também criem essa rotina com os filhos de vocês. Fazer com que a oração esteja incluída no dia a dia da criança, sabe? Não necessariamente que tenha aquele momento, vamos pausar tudo o que estamos fazendo, a criança às vezes está lá brincando, se divertindo, não, mas agora é a hora de orar. A criança nunca vai gostar de orar, Poxa, ela tá ali brincando e o pai, não, agora tem que orar. Não é assim que a gente tem que fazer, Como que eu incluo a oração na vida da Esther? A Esther ainda é uma bebezinha, não sei exatamente tudo o que ela entende, mas desde cedo eu incluo esse hábito para que ela vá crescendo, entendendo que isso é natural, toda vez que a gente acorda, fazer uma oração agradecendo o Senhor pela noite de sono e entregando o dia nas mãos dele. Então, quando ela acorda, eu pego ela da caminha dela, abro a janela, mostro que o dia já começou e ali olhando a janela, ela sempre tá meio sonolenta, então ela fica olhando aquele movimento na janela e aí eu começo a orar junto com ela. Eu digo, vamos fazer oração, filha? Pai querido, a gente te agradece por mais essa noite de sono, a gente te pede que a tua presença venha conosco e aí começo a orar, uma oração curta, mas entregando aquele dia para o Senhor, Isso é muito importante no mundo espiritual e também para a criação da minha filha, porque ela vai entender que quando ela acorda, ela tem que orar. Não porque algum dia eu cheguei para ela e disse, tu tem que orar de manhã quando acorda, mas porque isso virou natural para ela. Outra coisa que eu faço com a Esther é colocar louvores na TV e cantar junto com ela. Então, ela tá numa fase, inclusive, que ela tá pedindo muito colo. E aí eu pego ela no colo, começo a dançar com ela, começo a louvar. Outro dia até gravei um vídeo pro Instagram, porque aí eu começo a cantar e eu levanto os braços louvando. Aí quando eu olhei pro lado, ela tava com os bracinhos levantados também, querendo me imitar, Então olha como o exemplo arrasta, Eu tava lá com os braços pra cima, ela também tava com os bracinhos pra cima, querendo fazer a mesma coisa que eu tava fazendo. Possivelmente ela não tava entendendo nada,
mas ela estava me imitando. Então, a gente tem esse hábito também, sabe? Quando, ao invés de ligar a TV para deixar só um barulho, eu coloco louvor. Então a gente começa a louvar, eu começo a cantar pra ela, ela acha super divertido. E aí ela vai moldando, inclusive, o gosto musical dela, né? Porque às vezes tu pode pensar, essas crianças, a gente vê na internet algumas crianças, ou até quando tu vai em alguma festinha infantil, né? A criança lá fazendo as dancinhas do TikTok, fazendo as dancinhas do sertanejo da moda. Mas por quê? Porque algum dia algum adulto apresentou aquilo pra criança. Porque a criança não ia ter acesso se algum adulto não apresentasse. E aí a criança acaba, mas ela gosta. Sim, mas ela gosta por quê? Porque em casa vocês escutam, porque os pais gostam, porque esse é o exemplo que elas estão tendo, porque o pai nunca colocou uma música boa, talvez, para a criança ouvir. Então, isso eu tenho, sabe, como premissa. Colocar músicas que são músicas... A playlist que predomina aqui em casa é louvor, mas de vez em quando, se quer escutar alguma outra música, presta muita atenção na letra. É isso aqui que eu quero que a minha filha escute. Uma outra dica é apresentar a Bíblia versão infantil. A Esther, eu comprei pra ela, ainda quando eu tava grávida, uma Bíblia, que é um livrinho assim, bem pequenininho, mas que tem ali algumas histórias e tem bastante desenhos, né? Então, tem a história de Sansão, tem a história de Noé, tem algumas histórias, assim, o nascimento de Jesus. E aí, quando ela tá ali no tapetinho, eu abro com ela a Bíblia dela e eu vou mostrando pra ela, olha só a Arca de Noé, aqui tá a girafa, aqui tá o leão. E aí eu vou ensinando outras coisas a partir da Bíblia. Então eu tô ensinando os animais ali pra ela, mas a partir da história da Arca de Noé. Então, eu leio ali as histórias para ela. Ela adora ficar brincando com a Bíblia, segurando a Bíblia. Então, essa é uma outra maneira de começar a incluir. Conforme ela for ficando mais velha, eu vou comprar outras Bíblias, né? Vou comprar, daqui a pouco, alguma com algumas histórias a mais. Uma dica, né, que outra vez eu assisti numa pregação da Thalita Pereira, que se chama A Bíblia das Meninas. Que não é muito fácil de encontrar, tá? Porque eu procurei na Amazon, não tinha na Amazon, tem que procurar ali no Google mesmo, é que tu vai encontrar em alguns outros sites. E aí, esse devocional, de acordo com a Thalita Pereira, ela faz com as filhas dela, porque é um devocional tanto para mãe quanto para filha. Então é para fazer juntas. E aí lá tem a passagem, elas leem junto a passagem e aí tem algumas perguntas para a mãe responder e algumas perguntas para a filha responder. Isso é muito bom porque tem uma troca, né, entre mãe e filha, cria uma intimidade ainda maior. Mas é uma Bíblia assim para meninas daqui a pouco com 10 anos, né, um pouco mais velhas. Então, compre Bíblias de acordo com a faixa etária da tua criança, mas incentive que elas tenham essa Bíblia, né, essas Bíblias. Uma outra coisa é oferecer desenhos cristãos. Existem diversas opções aqui no YouTube. Tem as 3 palavrinhas, né, que é a mais tradicional. Eu sei que tem chipilitos, também tem várias. Coloca ali no Google desenhos cristãos. Vai aparecer uma lista de desenhos cristãos que tu pode apresentar para os teus filhos, né? Então, às vezes, as pessoas só colocam lá um desenho porque é o desenho do momento, porque é o que está sendo febre, mas daqui a pouco aquele desenho passa até uma mensagem que não é aquilo que os pais estavam querendo passar para a criança, né? Então, existem outros desenhos que podem ajudar também, né, no crescimento espiritual dessas crianças. Uma outra coisa muito importante: leve os teus filhos para a igreja desde cedo e incentive que os teus filhos tenham amigos da igreja. A gente sabe que a nossa personalidade é moldada pelas pessoas que a gente mais convive. Então a gente, né, nós como pais e mães, a gente precisa ter muita atenção em quem são os amigos dos nossos filhos, né? Com quem que eles estão andando. Talvez o teu filho esteja estudando numa escola que não necessariamente tem princípios e valores cristãos, né? Nem todas as cidades ou até a localidade onde tu habita, né, talvez não tenha alguma escola exatamente como tu gostaria. Talvez os coleguinhas dos teus filhos, nenhum deles sejam cristãos, venham de família cristã. Então, incentive que os teus filhos tenham amigos de dentro da igreja. Eu fico muito feliz de ver que na nossa igreja tem muita criança, muito bebezinho nascendo. Então, a Esther vai
ter estes relacionamentos, né? Vai ter a amiguinha da escola, beleza, mas vai ter os amiguinhos da igreja também. Que quando a mãe repreender, né? Quando o pai repreender alguma coisa, olha, a gente não faz isso porque isso não condiz com aquilo que a gente crê. Digamos que na escola vai ter Halloween. Eu vou dizer, olha, minha filha, a gente não celebra essa festa por isso e aquilo, né? E se ela tem amigos da igreja, ela vai entender, poxa, o fulano também não vai celebrar, o Beltrano também não vai, é só a galera ali da escola. Então fica um pouco mais leve, um pouco mais fácil pra gente administrar a criação dos nossos filhos de acordo com aquilo que a gente anseia pro futuro deles. E falando ainda, né, de devocional, eu comprei de um perfil que se chama Afiando a Flecha, que é um devocional para bebês. E eu fiquei muito curiosa, né? Eu queria saber, tá, como que é um devocional para bebês? E é muito interessante porque é um e-book, né? Que vem lá com um versículo e aí uma instrução. O que tu faz com o teu bebê? Então, sempre instrui, segura as mãozinhas do teu bebê, proclama esse versículo para o bebê, fale esse versículo em voz alta pro bebê. Aí... comente determinadas coisas, ela vai instruindo ali coisas pra gente fazer em relação àquele versículo, né? Um devocional assim, de 5 minutos, mas que é interessante a gente fazer para os nossos filhos, né? Todos os dias. Então, pega lá no teu devocional mesmo, qual foi o versículo que mais falou contigo? Pega o teu bebê no colo, fala esse versículo pra ele, né? Então, Josué 1:9, seja forte e corajoso. Olha para o bebê, fulano, o Senhor te diz hoje, seja forte e corajoso. Tu sabia que tu é uma criança forte? Que tu é uma criança corajosa? Que o Senhor te fez com uma ousadia para defender o evangelho? E aí começa a proclamar palavras em cima do teu filho. Então essa é uma maneira também da gente fazer devocional com os bebês. E como eu falei no início desse vídeo, né, mais importante do que tu ter um momento do dia que vai parar tudo para agora falar de Deus, que Deus esteja incluído na rotina da família de vocês, que o cristianismo seja o mood da família de vocês, que faça parte do estilo de vida de vocês, né? Então não precisa ter aquele momento, principalmente com crianças, né, que estão ali na fase de descobrir as coisas. A criança não vai parar para ler a Bíblia 10, 15 minutos. E talvez isso comece a ser um fardo para ela. Então não torne isso como sendo um fardo. Faça com que a rotina de devocional da criança esteja em todos os minutos do dia dela. Desde a hora que ela acorda, quando vocês fazem uma oração rápida na cama, até depois quando tu leva a criança para a sala brincar, bota um louvor para a criança ouvir. Aí daqui a pouco conta uma história da Bíblia para a criança, sabe? Vai incluindo no dia a dia da criança isso. Eu espero do fundo do meu coração que essas dicas sejam válidas para vocês. Se vocês aplicarem essas dicas, depois me contem como que foi, se funcionou, que eu creio do fundo do meu coração que os nossos filhos, eles podem ter uma intimidade muito forte com o Senhor se a gente também souber como conduzi-los, sempre pedindo sabedoria ao Pai. A palavra nos diz que é pra gente instruir a criança, né, nos seus caminhos, e mesmo com o passar do tempo ela não se desviará. Um beijo grande e fiquem com Deus.